Boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now, que o mundo inteiro possa ter já agora a redenção completa e verdadeira. A pergunta da semana é: bronca pode ser música? Em princípio, bronca é bronca, uma advertência, uma repreensão, uma coisa desagradável, e música é música, música para os nossos ouvidos, é uma coisa boa. Como que pode ser bronca música? A gente vai ver que sim. A gente está no projeto do Ktei Sirot, esse é o livro, capítulo 24, e é sobre a Parashá da semana, Parashat Ha'azino. A gente está nos 10 dias de Teshuvah entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, e no Shabbat, que é chamado Shabbat Teshuvah, Shabbat ligado a Teshuvah, a gente lê a Parashat Ha'azino. Então, a questão é que Ha'azino, ela tem o formato, tem o desenho, é chamada de canção de música, e é justamente, além de ser na forma de música, com estrofes, e o desenho também, que a gente lê na sinagoga, era uma canção que os Leviim, que são os músicos e cantores no Beit HaMikdash, cantavam no Beit HaMikdash na hora dos Korbanot. E aí, a pergunta é a seguinte: o conteúdo é de bronca, de advertência. Se a gente for ver no detalhe cada um dos psukim, são advertências de Moshe Rabbeinu antes de partir, e são conteúdos fortes. Não é que nem as maldições que tem na Parashá, em Berrokotá e em Kitavó, mas são advertências fortes, broncas. Como que pode, ao mesmo tempo, Ha'azino ser chamado de canção, de cântico, de música, e ser cantado no Beit HaMikdash pelos Leviim, que eram músicos, cantores, e ao mesmo tempo o conteúdo ser de bronca? Então, vamos ao ponto final, né, que eu gosto de não dar suspense. A gente está falando aqui, ainda mais agora nessa época que a gente está, na época da semana, do ano, e na época da história, em que a gente está muito próximo, se não é agora já, a redenção completa para o mundo inteiro, que o mundo inteiro vai chegar no nível de Teshuvah e La'ah, uma Teshuvah, um retorno, uma reconexão com Deus, o mundo inteiro, todos os povos, em cada lugar, de uma forma completa, sem nenhum impedimento. E essa Teshuvah e La'ah, esse retorno, para a gente estar totalmente ligado com Deus, de uma forma superior ainda do que foi na criação do mundo, com Adam Arishon, com Havá, que a gente acabou de ter no Rosh Hashanah, está ligado com a Teshuvah, que leva todo esse mês que a gente passou de Elul, Slichot, Rosh Hashanah, e agora caminhando para Yom Kippur. É um nível muito elevado de reconexão, de ligação com Deus, e não é ligado a uma Teshuvah, como tem no nível menor, que está ligado à reparação, conserto, superação de erros e coisas físicas que a gente fez aqui nesse mundo. É para chegar num nível mais elevado, de nos devolver a fonte, que a gente está totalmente ligado com a Hashem, mesmo antes de ter uma ideia de possível erro, de ter mundos. E isso está ligado com as nossas... Como é que a gente chega nessa Teshuvah? Através das nossas ações ligadas à Torá e às mitzvot no geral. Não é só em cada particular, em cada detalhe, em cada dia, em cada situação. E aí, quando a gente pega nesse ponto que é integral, que é geral, todos os nossos atos passam a ser bons e iluminados. Então, cada parte, cada divisão passa a estar integrada nesse bom geral, unânime, único, integral, integrado. Quando a gente consegue chegar nesse ponto que integra tudo, em que tudo passa a ser bom, logo, logo seremos redimidos, como foi prometido e garantido, nos deu a força, todos os Rebbeim, em particular o nosso Rebbe, que
a gente fazendo techuvá, como a gente já está fazendo, com grande alegria, a gente vai ser logo redimido, que seja agora já. Então, entrando nos detalhes, mas sem perder esse ponto, bottom line, que está tudo integrado. A gente, quando vê só os pontos separados, quando a gente vê só as divisões, quando a gente vê cada coisa separada, a gente percebe as broncas que tem em cada coisa. Assim é o mundo. Mas se a gente percebe o todo, aí tem música. Cada nota, separadamente, é monótono, é entediante ou até é irritante. A mesma nota. Pim, 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 pim. Agora, quando a gente percebe a combinação das notas diferentes, uma foi para baixo, outra foi para cima, o contraste, a variação, as cores, os tons, os sons diferentes, os comportamentos diferentes, a gente percebe uma harmonia que é a música geral. Então vamos lá. O Rambam traz como lei, né, nas suas alachot, ligada a tefilá, e a leitura da Torá faz parte das alachot, das leis de tefilá, que na leitura da Torá abre e fecha com algo bom. Sempre tem que ter algo bom no começo e algo bom no final. Está ligado a essa ideia. Não importa que no meio aconteceram coisas desagradáveis, mas se o começo e o final é bom, então tudo valeu a pena, tudo está integrado. E assim é em Haazino. Então o que define que no fundo Haazino, e isso a gente vê pelo desenho de Haazino, porque o desenho é uma coisa geral, a gente vê o desenho geral. Então se a gente percebe a harmonia geral, a gente define Haazino como sendo música, como sendo canto. Se a gente vê em cada detalhe, aí sim parece bronca. Mas como a gente define que na Torá tem que começar e terminar com algo bom, assim deve ser nos nossos dias, nas nossas apresentações, no nosso comportamento, né, que define que tudo foi bom, se a gente começa e fecha com algo bom. Então, só para ter uma ideia, é sim um pouco o formato da Parashá. Hazina Shamaim, escutem céus, os céus Ve'adabeira, eu vou falar, Vetisma, ouçam, Haaretz, a terra, Imreifi, as palavras da minha boca. Zehor Emois Olam, lembre dos dias do mundo, etc, etc. Então, esse é o primeiro passuk, e a ideia de, nas partes e nas divisões das aliot, dos chamados, como ela é dividida, é que cada uma delas deve despertar para que o povo volte em techuvá. Então, se ficar só na música, só na harmonia, no geral, não faz com que a pessoa perceba o que ela tem que fazer, porque está tudo ótimo, não tem o que mexer. Mas se a gente vê nos detalhes que tem como afinar isso aqui, essa nota pode ser um pouquinho mais grave, essa outra um pouquinho mais aguda, essa aqui um pouco mais rápida. Cada coisa que a gente faz, se a gente alinha, afina, sintoniza, o geral fica melhor, fica mais perfeito. Então tem uma divisão nas aliot, tem as broncas intermediárias, para que a gente saiba o que tem que consertar, que é essa ideia de voltar em chuva. O Ramban, estou seguindo a Sihá do Rebbe, o Ramban já fala diferentemente que o canto serve para dar o ritmo. Na verdade, são broncas, sim. E a ideia de ser um canto é porque é só para saber como é a pontuação. A gente sabe que na Torá não tem pontuação, não tem ponto final, não tem ponto de interrogação, não tem ponto de exclamação, não tem 2 pontos. Então, o canto serve para dar o pano de fundo, a melodia, que faz com que a gente entenda que quando a gente bota um pouco mais de acentuação, que aqui é o final, ou é um ponto mais dramático. Então, a música, o canto é só para, mesmo numa tragédia, a gente sabe que tem óperas e tem músicas que tem esses altos e baixos e esses rompantes que são fortes e graves, mesmo num assunto sendo desagradável. Então a música é que dá o geral, né, de como deve ser essa história, mesmo que seja uma história desagradável.
Mas então não fica pela explicação que a gente deu, você consegue entender isso, porque no fundo, mesmo que seja só para a pontuação, para dar o ritmo, a música integra todas as partes diferentes. As broncas ficam integradas, senão ficam só como sendo frases separadas, sem monótonas, sem uma alternância, uma variação que percebe uma melodia, uma harmonia. Só que, por outro lado, não justifica. Você vai chamar uma música só porque ela serve para dar o ritmo, as broncas, no fundo é uma bronca, a alegria, a música é ligada com alegria, com uma coisa boa, como é que pode então? Então, pela divisão, a gente pode ver que no fundo são broncas sim, mas que e são muitos cantos e que no fundo eles têm letras boas. Por exemplo, primeiro dia, fala que tudo é de Hashem. Isso, na verdade, está falando sobre os cânticos que os Levim cantavam em cada dia da semana. Então, no primeiro dia, falam que tudo é de Hashem. Isso sim, também é chamado de música, né? São cantos, Shir Shel Yom, que a gente fala hoje todo dia, são Tehillim que a gente fala cada dia da semana, e que os Levim também cantavam isso em cada dia da semana. Então, o primeiro dia é Lashem Ares Umloah, que tudo é de Hashem, todo o mundo. No Shabbat, Mizmor Shilon Shabbat, para o dia que será todo o Shabbat. Então, são coisas boas, dá para entender. Agora, a música está integrada com a letra, que são letras boas. E isso em cada dia da semana. O Targum fala que as músicas são louvores. E Haazinu é considerado como ser uma das músicas que são cantadas aqui nesse mundo. E todas elas são boas como bondades reveladas, como a gente falou, os cânticos que os Levim cantavam no Beit HaMikdash. Agora, como é que a gente vai entender que Haazinu também são bondades reveladas, que são músicas? Até a 10ª música que será cantada para a saída da Galut. São canções boas, felizes. Como que Haazinu se integra nessa música? Então, o ponto fundamental, que está ligado ao que a gente falou antes também, é que o começo e o fim de Haazinu está ligado a Geulah. Então, como a gente falou, é uma lei da Torá, segundo o Rambam, que tem que começar com uma coisa boa e terminar com uma coisa boa. Como Haazinu está começando falando sobre Geulah e o final está ligado a Geulah, então, mesmo que no meio tenham aparentes broncas, que não pareçam ser músicas com bondade revelada, isso tudo está demonstrando, denotando que o todo que está ligado com a redenção completa para o mundo inteiro é uma coisa boa, então mesmo o que está acontecendo no meio é uma coisa boa. Vamos agora falar sobre uma outra parte, que além de Haazinu ser falado como no Shabat, na sinagoga, que a gente lê toda a Parashá, e além disso a gente lê cada dia da semana, a gente vai lendo cada um dos chamados até chegar no Shabat, no 7º dia. O Haazinu era cantado no Beit HaMikdash também, pelos Levim também, no Musaf de Shabat, só que não era tudo de uma vez. São 6 estrofes, são 6 psukim, ou 6 partes, né, com alguns psukim em cada parte, que estão ligadas às partes que a gente lê na divisão das aliot, dos chamados, como a gente lê no dia da semana também, só que os Levim liam em cada Shabat uma das 6 partes. Então se dividia, e a cada 6 semanas, em cada Musaf de Shabat, se terminava todas as 6 partes que compõem toda a música. Isso mais uma vez está enfatizando aquilo, o ponto fundamental que eu quero deixar para vocês, que nessa música, como em toda música, como na vida, como nos dias da nossa vida, tem a ideia das partes, que elas juntas formam um todo. Tá? Então tem Parashat Haazinu,
a leitura de Haazinu, como nesse Shabbat, Shuvah, de uma vez só, e tem ela dividida em partes, como cada dia da semana, até chegar no Shabbat, e como cada Musaf de Shabbat, na época do Beit HaMikdash, que era cantado pelos Levim, uma das 6 partes também. Então, cada Shabbat era um trecho das 6 divisões. E os trechos do meio, como a gente falou, são sobre erros, pode chamar de pecados, sofrimentos, e os castigos consequentes desses erros. E a pergunta volta: como seria a música no dia em que eram cantados separadamente esses trechos? Entendeu? No começo e no final fala sobre redenção. O começo e o final tem que ser uma coisa boa. Mas se no meio acontecem coisas ruins e não é lido num Shabat só, todas as 6 porções de uma forma só, então a gente percebe o meio, a gente percebe o começo e o fim sendo bons, e no meio, tudo bem, é o enredo até chegar no que é bom. Viveram felizes para sempre, a gente respira aliviado e fica feliz porque no fundo tudo participou e fez parte. Mas enquanto a gente está lendo, naquele Shabat a gente lê, a gente ouve os Levim cantando só a parte de tragédia. Como é que pode isso? Essa bronca que ela é integral, o tempo todo, naquele trecho, só coisa ruim, como a gente vê na Parashá. Como que pode chamar de música se é cantado separadamente? Tem divisões diferentes, o Urash coloca uma divisão, fala a divisão clássica, que aí tem o acróstico de quais são os psukim, começa com Rei de Haazinu, Zain, Yud, depois Vav, depois Lamed, depois o Raf, que é como é dividido. Então, por exemplo, o Rashi fala que na quarta começa com, a gente está lendo aí, o Yar Hashem vai na Etz, Mikas, Banav Uvnotai. Então, começa com Yud e vai até antes do Lulei, que é o Lamed, que já está na segunda parte, na parte de quinta-feira. E esse, por exemplo, fala sobre caça, sobre raiva, sobre inimigos, etc. Fala só sobre castigo, sobre coisas ruins. Na quinta, vai até antes desse, que é Din Hashem Amoi, Rav David Necham. Moshe confirma que será um registro justificando quando tiver punição. Então Moshe está prevendo, antecipando que vai ter castigo e vai explicar quais são os motivos por que você está apanhando, por que você está sofrendo. Então não é uma coisa boa. Então na quinta-feira fala sobre castigo, sobre o que vai acontecer de coisas ruins. Não tem como ficar feliz com isso, não tem como cantar isso aí. Tem a divisão do Rambam também. A diferença é que no Rambam tem sempre algum tipo de consolo. Ele divide de formas diferentes para que não tenham só calamidades, seja de ponta a ponta só coisas ruins. Não é só a primeira e a última leitura, mas como cada dia, né, cada Shabbat, que os Levim cantavam separadamente no Musaf, não sejam só trechos de calamidades exclusivos. Mas mesmo assim não justifica, porque chamar de música, já que tem uma parte só que não é calamidade, mas na maior parte dos trechos intermediários, que eram lidos separadamente em cada Shabbat, é uma coisa muito ruim. Então, como pode ser bronca e música ao mesmo tempo? Tem mais uma outra coisa que o Rebbe pega, de diferenças entre como está escrito no Talmud e como o Rambam coloca. Aí a gente vai pegar pelo Rambam as dicas do que eu já falei, mas eu vou acentuar novamente, que o Rambam mostra que no fundo tem essas divisões, mas é uma coisa só, é um cântico só. Mesmo cantado em dias diferentes, com trechos diferentes, e alguns deles, a maior parte deles com broncas, advertências, castigos, sofrimentos e coisas desagradáveis. Então, vou passar rapidamente, são basicamente 4 diferenças que tem, como que o Rambam fala diferentemente do Talmud, a divisão aqui, né, em relação a Musaf de Shabbat, é como na sinagoga, o Rambam fala ao contrário, a divisão da sinagoga como aqui, na Gemara fala dividido, Halukim, e no Rambam é lido, Keruim, são chamados para ler na Torá. No terceiro, que fala antes na introdução, esse é o canto Haazinu. No 4, fala que depois de terminar os 6 Shabbatot, volta-se ao começo. Aqui é uma dica, por exemplo,
assim na segunda, na terceira também, que está falando sobre, tem uma integralidade. Não importa que tem essa última parte, que é uma parte das 6, quando o Rambam fala que parece uma coisa de redundância, né? Porque era óbvio que depois vai voltar, porque tem outro Shabat depois do 6º, né? Mas o Rambam enfatiza que volta para o começo, porque é um ciclo, que é uma coisa só. São várias partes, mas fazem parte de um ciclo total. Então, toda parte é um canto razino, é uma coisa só. Embora seja só um trecho, mas está refletindo o total. No Musaf de Shabat, a obrigação de cantar o cântico daquele dia recai sobre os Leviim. Os Leviim é o sujeito é individual. E aí fala uma parte só. Mas quando a gente vê o objeto, a canção, é uma coisa só. Não importa que está cantando só um refrão, só um passuco, só uma parte. E é enfatizado mais ainda porque é um mandamento único. Fala para os Leviim, que é uma tribo, é uma parte do grupo, canta uma parte em cada Shabat separado. É diferente esse Shabat do seguinte, etc e tal. Mas é um mandamento só, que fala em cada Shabat os Leviim cantam uma parte da canção. É uma canção, é um todo. Então o Rambam enfatiza que é como na sinagoga. Por isso ele fala que é como na sinagoga, porque na sinagoga se lê razino de uma vez só. É um Shabat só, é uma paraxá só, como vai ser nesse ano também. Que é no mesmo dia que se lê todas as 6 partes. Voltando, enfatizando, porque isso é muito importante entender. Quando percebemos o todo que tem em cada bronca, em cada coisa individual, sabemos que é uma música só. Que é uma e que é música. Já bem, aconteceu algumas semanas atrás, no dia de Hayelul, um dia sagrado, um dia importante, uma coisa muito ruim para mim de manhã, inesperada. E aí, naquele momento eu via uma bronca, uma parte, uma coisa desagradável. Mas fui tocando, percebendo que faz parte de uma música geral. Uma hora eu não perceba ainda o todo, porque não aconteceram ainda as outras partes que vai se transformar na harmonia de uma música, uma melodia. Naquele momento era uma nota desagradável, ruim, de sofrimento, não esperado. Quando se juntou com o resto, eu percebi, foi talvez por isso, não tem como dizer que foi exatamente por isso, mas aconteceram coisas boas depois. Aí passei a entender. Isso é uma preparação, foi alguma coisa que eu tive que passar para que depois chegar na reta final e ter uma boa notícia como aconteceu. Então, já quase concluindo, o canto azino é uma música assim, no desenho, na paraxá inteira, nas partes também, nos dias separados, expressa o objetivo, e o objetivo justifica cada um dos meios, mesmo que sejam broncas. Para a gente entender, o objetivo é a redenção, é a Geulah, que seja agora já. É uma única música, a história do mundo inteiro, desde a sua criação, mesmo com todas as partes, mesmo com a aquisição, que a gente não justifica, a gente não quer, a gente não quis, a gente sofreu, até hoje a gente lamenta e sofre com isso. O Holocausto, as perseguições, o pogrom, mesmo a pandemia dos nossos dias, cada uma das coisas, as guerras, não são coisas boas, são broncas, são difíceis, são sofrimentos. Mas a gente vai entender, quando chegar no todo, ou já agora, a gente percebendo, confiando, entendendo, aceitando que mesmo que todas as partes sejam broncas, advertências, pecados, castigos, sempre é Hashem que está, a nossa rocha, Tzur Olamim, que fala nessa canção. Ele está na frente, ele está por trás, ele está em tudo. Ele está antes, durante, depois. Mas isso não é suficiente, porque é oculto, precisa ter fé para entender como eu tive. Naquele momento estava dolorido, estava ruim, mas eu tive fé, eu não conseguia ver ainda. Tive fé que tudo é Hashem que está fazendo. Mas não é uma música e agradecimento, porque música e agradecimento tem que ser alegrias reveladas, que a gente quer e pede e demanda e suplica e pede para Hashem que traga já bênçãos reveladas, músicas de verdade, com cada estrofe, cada parte sendo só bom como vai ser quando o Mashiach chegar. São fases num processo único,
mesmo quando é o contrário do bom, como tem em algumas partes do meio, mas que leva à redenção. São degraus numa escada. Pode-se dizer, então, que as 6 partes é uma coisa interessantíssima. O Rebbe traz no final. As 6 partes que tem em cada Shabat, cada um dos 6 Shabbatot que os Levim cantavam no Musaf de Shabat, são como as 6 partes dos 6 da semana que a gente tem hoje em dia. Como a gente tem os 6 Shir Shel tem o Ayom Yom Rishon Bashabat, Ayom Shni Bashabat, cada um até chegar no Ayom Shabat, que é no dia do Shabat. A gente canta o cântico que os Levim cantavam no Beit HaMikdash. Não só isso, a gente canta uma das aliot, das 7 aliot que tem. Então, cada dia da criação, dos 7 dias da criação, dos 7 cânticos que a gente canta nos 7 dias da semana, das 7 aliot chamados para cada paraxá, inclusive Ha'azino, são separadas, cada dia é diferente do outro. A gente lê tudo no Shabat, como a gente vai ter uma redenção completa, que vai reunir tudo que aconteceu na nossa história, no nosso povo, no mundo inteiro. E isso é a ideia da integridade do todo, da paraxá inteira Ha'azino. Mas cada dia de criação, o que ele vai mostrar, tem a ver com cada Mizmor do Tehillim, que tem a ver com cada parte, cada alhá de Ha'azino. Um exemplo, o Rebbe traz para cada um dos exemplos. O exemplo, primeiro dia, fala, Hashem Ha'oretz Milá, como eu falei, é um dos cânticos Mizmorim, que os Levim cantavam no Beit HaMikdash, fala, o mundo é de Hashem. Quando chega em Ha'azino, fala que a Torá dá vida ao mundo e que a existência do povo depende de Hashem. Porque, como está escrito no cântico, o mundo é de Hashem. Então a gente vê uma relação que é intrínseca, que é não só do cântico cantado naquele dia, como da parte que o Levi cantava naquele Musaf, naquele Shabat, como a aliá que a gente tem naquele dia, como também, em outro lugar, o Rebbe compara cada dia da semana da criação ligado a cada milênio, como foi preponderantemente no primeiro milênio da criação, que é praticamente Bereshit, né, que está ligado com o mundo de Hashem, quando Hashem criou no mundo e tudo que aconteceu, até chegar em Noah, etc, etc. Então foram 1000 anos, que são os 1000 anos de Adam Arishon, que está ligado a isso. A gente vê então que Ha'azino, em particular, essa paraxá, cai sempre ligada a 10 dias de Teshuvah, que está ligado ao Shabbat Teshuvah, quando a gente lê Ha'azino, é uma bronca, sim, mas 3 pontinhos, para colocar no caminho. Por isso são os detalhes que colocam a gente no caminho. Está ligado ao feminino também, mas não vou entrar em detalhes. Para um bom entendedor, minha palavra basta. E os dias da semana têm conexão de banda curta. São os dias da semana, os dias do ano, são os dias intermediários, são essa bronca, porque a gente vê ainda de uma forma limitada, é a banda curta. O Shabat, com uma redenção, quando Mashiach chegar, com a paraxá inteira, com uma música, é banda larga, com fibra ótica, para dar um exemplo de hoje em dia, dedicada, com alta definição, HD, completa, Full HD. Está ligado com a Teshuvah Ila'ah. Porque aí a gente percebe com essa totalidade a verdade, a paz que a gente tem no Shabbat, Shabbat Menuchah, Shabbat Shalom, que é alegria completa, porque não tem nada desagradável. Então a gente percebe que está ligado com os dias da semana, com o ano inteiro, que o coração está ligado com a Teshuvah, Tata'á, no nível inferior, que a gente já falou em outras vezes, está ligado com o coração partido e moído, embebido de amargura. Isso é ligado com o ano inteiro. Mas quando a gente chega nessa época do ano agora aqui, 10 dias de Teshuvah, e mais ainda no Shabbat Teshuvah, é uma grande alegria, é Teshuvah lá que a gente falou, uma Teshuvah muito elevada, está ligado com a música, que é alegria pura, revelada completamente, com a qual a gente serve a Hashem, cantando, dançando, se alegrando, e é ordenado ao povo inteiro, mas é de cada um essa possibilidade, que a gente esteja agora já nesse dia que será completamente Shabbat, agora já para todos nós. Shabbat Shalom, Mashiach Now, já.